moeda, se quiser trazer uma água para mim. Vamos abrir a palavra de Deus agora no livro. Vamos abrir a palavra de Deus agora, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios. Em Coríntios você tem ali Atos, Romanos, depois você tem Coríntios 1, 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Segunda aos Coríntios, vamos ler o capítulo 7. Vamos ler os versículos 2 ao 16. Então quem achou pode ficar de pé. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, dos versículos 2 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora, com embates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Versículo 8: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Versículo 10: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Versículo 13: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para contigo se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-me da obediência de vós todos, e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. E oremos. Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela Tua palavra. Senhor Deus, pedimos que o Senhor, nessa manhã, nos ensine, fale os nossos corações, para que nós, Senhor, possamos te servir melhor através do aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, esse nosso texto aqui, ele é parte de uma carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo,
era um grande apóstolo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas à igreja de Corinto, são chamados Coríntios. E é interessante a gente entender o contexto aqui do texto. O apóstolo Paulo, ele naquela igreja, ele estava sofrendo algumas acusações. Tinha alguns irmãos naquela igreja lá de Corinto que estavam acusando Paulo, estavam fazendo acusações injustas contra ele. O apóstolo Paulo estava ali e esteve ali, depois ele começou a sofrer algumas acusações e ele ficou muito chateado com aquilo. Tinha irmãos naquela igreja que estavam acusando ele falsamente, dizendo que ele era um falso homem de Deus, que não era um apóstolo verdadeiro. E tinha irmãos corretos naquela igreja que não estavam acusando Paulo, mas tinha alguns irmãos ali que estavam acusando ele e de forma injusta. E o apóstolo Paulo, ele estava ali naquela igreja e aí depois ele saiu, ele foi para outras cidades pregar o evangelho. E ele, quando ele saiu dali de Corinto, ele saiu muito chateado, porque ele estava sofrendo aquelas acusações injustas e eram injustas as acusações que ele estava sofrendo, e estava sendo caluniado, estava falando mal dele. E aí ele saiu dali, mas ele saiu chateado. E depois ele escreveu essa carta. Ele falou, não, aí ele esperou um tempo, depois escreveu essa carta àquela igreja que fica em Corinto. E esse era o contexto da carta. Nessa carta, o apóstolo Paulo estava se defendendo de acusações e ele estava falando ali com os coríntios algumas coisas. E uma das coisas que o apóstolo Paulo estava falando ali era o seguinte, que apesar daquela igreja de Corinto ser uma igreja muito problemática em várias questões, não só por acusar ele injustamente, ter irmãos ali que estavam acusando ele injustamente de algumas coisas, o apóstolo Paulo ele estava falando aqui nessa carta que apesar de aquela igreja ter outros problemas também, a igreja de Corinto tinha alguns irmãos que estavam cometendo pecados sexuais também, pecados bem grosseiros do ponto de vista sexual. O apóstolo Paulo ele estava falando que aquela igreja de Corinto, ela, apesar dos problemas, ela tinha algumas vantagens. E uma das vantagens que ela fazia é que ela trazia encorajamento e alegria ao apóstolo Paulo. E no texto aqui, o Deus ele traz uma mensagem para a gente. Qual é a mensagem? A mensagem que Deus traz é que Deus quer que a igreja, ou seja, nós somos a igreja. A igreja não é o prédio, existe o prédio que as pessoas chamam de igreja, mas a igreja também significa nós que estamos aqui, a gente. E Deus diz que nós aqui, Deus quer que a gente aqui na igreja, Deus chama de igreja, Ele quer que a gente venha trazer alegria e encorajamento aos irmãos. Que a igreja, que nós, como irmãos, a gente venha trazer alegria e encorajamento a nós, uns aos outros. E Deus ele fala que a gente, essa alegria e esse encorajamento, mas o que é encorajamento? Encorajamento é encorajar o irmão, mas no que? Por exemplo, a servir a Deus. Às vezes o irmão está desanimado, não sei, tem irmão que às vezes está assim, não, eu estou desanimado para servir a Deus, quer saber, eu não quero mais servir a Deus não. E Deus ele fala que Ele quer que a gente, como igreja, a gente encoraje os nossos irmãos, mas não só isso, que a gente traga alegria aos nossos irmãos. E Deus ele vem mostrar nesse texto aqui 4 formas que a gente, como igreja, a
a gente pode trazer encorajamento e alegria aos irmãos. E eu queria falar da primeira forma que a gente encontra aqui no texto, que faz a gente trazer alegria e encorajamento aos irmãos. Lembrando que Deus, Ele quer que a gente seja uma pessoa que encoraje os irmãos e que venha trazer alegria aos irmãos. Então é muito importante saber essas 4 formas, porque assim a gente vai estar obedecendo a Deus. E a primeira forma que Deus mostra para a gente, que a gente consegue trazer alegria e encorajamento aos irmãos, está no versículo 4. Vamos lá. No versículo 4 do nosso texto, ele fala assim, ó: grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. A primeira forma que a gente traz encorajamento e alegria aos irmãos é quando nós temos discernimento e sabedoria para julgar os nossos irmãos. Mas onde que tem isso no texto? O apóstolo Paulo estava falando que ele estava tendo uma alegria, grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo, que é o que? Alegria, em todas as nossas tribulações. O apóstolo Paulo estava falando aqui que ele estava, aquela igreja estava dando alegria para ele e encorajamento. Por quê? Porque estava tendo acusação contra ele. Mas o apóstolo Paulo estava falando: olha, eu tenho uma confiança, porque no início do versículo fala assim: grande é a minha ousadia da minha fala para convosco. Eu tenho uma confiança que, apesar de todas essas acusações, que a igreja de Corinto como um todo, ela vai, o apóstolo Paulo falando, eu confio que a igreja de Corinto vai saber me julgar, vai saber analisar todas essas acusações e me julgar e ver que eu sou inocente, que essas acusações são falsas. E o apóstolo Paulo estava adiantando: olha, eu tenho uma alegria muito grande, isso me encoraja, porque eu sei que vocês vão me julgar de uma forma correta, né? E o apóstolo Paulo estava mostrando isso. E ele falava que, como ele falava aqui, né? Quando a gente tem discernimento e sabedoria para julgar o nosso irmão, isso é um motivo de alegria na igreja, no nosso meio, né? Imagina que o pastor está aqui e aí ele começa a ter alguém acusando ele, né, de que ele está roubando dinheiro, o dinheiro que entra aqui na igreja, né? E acusações falsas. E a igreja, se a igreja tiver sabedoria e discernimento para julgar toda essa situação, isso aí é um motivo de alegria e encorajamento. Não só o pastor, mas a igreja como um todo. É um motivo de alegria e encorajamento. E nós, irmãos, a gente tem que ter esse discernimento para saber julgar os irmãos da igreja, e tem que ter sabedoria. O discernimento a gente consegue aqui pela Bíblia. A gente precisa entender o que está escrito aqui para a gente saber julgar o nosso irmão. Mas não só discernimento, também sabedoria. A sabedoria, ela vem de Deus. Por isso que a gente tem que pedir a Deus sabedoria para que a gente, entre outras coisas, saber julgar o nosso irmão. Quando eu estiver tendo uma acusação falsa contra ele, mas aí, será que aquela acusação é falsa ou não? Como é que a gente vai saber? A gente precisa de discernimento e sabedoria de Deus para julgar aquele irmão corretamente. Se a gente tiver esse discernimento e sabedoria, isso vai ser um motivo de alegria e encorajamento aos irmãos. E Deus quer que a gente tenha essa sabedoria, esse encorajamento. Mas se a gente julga errado o irmão, aí o que é que vai acontecer? Se a gente não tiver discernimento e sabedoria para julgar um irmão, uma acusação, ou seja qual for a situação, aí a gente não vai trazer alegria e discernimento. E aí a gente não vai obedecer a Deus nisso aqui. Tem um caso, não é nem aqui em Maceió, mas tinha uma igreja aí, que
que alguém falou para o pastor uma acusação de uma irmã da igreja. Chegaram para o pastor da igreja e começaram a falar: olha, sabe aquela irmã, vou chamar de Maria? Aquela irmã Maria estava ensinando uma outra mulher a fazer um aborto. Começou a acusar o pastor. A gente sabe, irmão, que aborto é pecado. E isso realmente aconteceu. Teve uma irmã que estava sofrendo uma acusação numa outra igreja aí. E começaram a acusar ela, uma pessoa começou a acusar ela que ela estava ajudando uma outra pessoa a fazer um aborto. Ensinando: não, você faz assim para fazer um aborto e tal. E o pastor, ele ouviu isso e ele acreditou. E aí chamou aquela irmã, e aí aquela irmã falou: pastor, eu não fiz isso não, isso é mentira. Eu não ajudei ninguém a fazer aborto. Isso é mentira. Mas aí o pastor, daquela outra igreja, ele falou: não, irmão, não acredito em você não. Eu acredito nessa outra mulher aí. Então a gente vai te expulsar da igreja, porque você ajudou aquela outra pessoa a fazer um aborto. Depois de um tempo, aí aquela irmã foi expulsa da igreja. Primeiro, que ser expulso de igreja é uma coisa antibíblica, não existe isso. E aí, aquela irmã foi expulsa da igreja. Depois passou um tempo, aí aquela irmã que fez a acusação, ela falou para o pastor: olha, pastor, naquele dia me perdoa. Eu falei mal daquela irmã, inventei uma mentira, porque eu estava com raiva dela. Se eu fiz alguma coisa errada, me perdoa. Mas aquela irmã já tinha sido expulsa da igreja. O que é que faltou para aqueles irmãos daquela igreja? Discernimento e sabedoria para julgar aquela irmã, para saber se aquilo era verdade ou não, analisar, E aquela irmã, aquilo tudo ali fez o quê? Trouxe desencorajamento e tristeza para aquela irmã e para a igreja como um todo, porque eles não tiveram discernimento e sabedoria. O apóstolo Paulo aqui estava muito feliz com os irmãos de Corinto, porque ele sabia que os irmãos de Corinto ali, eles tinham discernimento e sabedoria para julgar o apóstolo Paulo. E ele mostrava ali: olha, isso aqui me traz muita alegria para mim, porque eu sei que eu posso confiar em você. Aí eu pergunto para vocês: será se a gente pode confiar uns nos outros? Será se a gente tem discernimento e sabedoria para julgar os nossos irmãos? Irmãos, a gente precisa de discernimento, que está aqui, e sabedoria, que vem quando a gente pede para Deus. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para julgar os nossos irmãos. De vez em quando o irmão sofre uma acusação e a gente tem que saber julgar aquilo ali. Se a gente não souber, a gente já tem tanto motivo de tristeza nesse mundo, a gente vai ter mais um motivo de tristeza e desencorajamento. Não é verdade? Então essa, irmão, é a primeira forma que a gente tem, que Deus ensina para a gente, a trazer alegria e encorajamento aos irmãos, que é como? Tendo discernimento e sabedoria para julgar os irmãos. Vamos para a segunda forma que Deus fala para a gente, que é uma forma da gente trazer alegria e encorajamento aos irmãos, que está lá no versículo 5 ao versículo 7. Vamos lá no nosso texto. Versículo 5 fala assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então, irmãos, aqui a segunda forma que a gente traz alegria e encorajamento uns aos outros aqui é quando a gente se preocupa em não trazer sofrimento ao irmão. Está aqui, quando, por exemplo, está ali o irmão Herbert Júnior, quando o irmão Herbert Júnior está preocupado ali em não trazer sofrimento para as irmãs aqui. O irmão está preocupado. A gente sabe, irmão, todos nós, a gente já sofre com tanta coisa nesse mundo, E aí, quando a gente se preocupa com o nosso irmão a não aumentar o sofrimento dele, ou mesmo trazer um alívio para o sofrimento do nosso irmão,
Deus diz que isso é um motivo de alegria e encorajamento para nós. O apóstolo Paulo estava falando aqui que aconteceu o seguinte: ele saiu lá da igreja de Corinto muito chateado com as acusações, e aí ele foi para Troade, uma cidade chamada Troade, escreveu uma carta, mandou pelo Tito. O Tito foi lá para Corinto, entregou a carta para Corinto, e aí o que aconteceu? Os coríntios, o apóstolo Paulo mandou uma carta falando um bocado de verdade. Olha, vocês estão errados, vocês estão fazendo coisa errada, falando um bocado de verdade. E os coríntios, eles se arrependeram, eles se arrependeram das coisas erradas que eles fizeram. E aí o apóstolo Paulo, ele ficou um tempo sem saber o que aconteceu lá em Corinto, se eles tinham se arrependido ou não. E aí ele ficou esperando o Tito voltar com notícia, e aí depois ele foi para Macedônia, e lá depois ele ficou muito angustiado. Ele fala aqui, que estava com muita angústia, querendo saber a notícia dos irmãos de Corinto. E depois o Tito chegou lá, e ele teve uma alegria e um encorajamento muito grande. Por quê? Porque ele viu que os irmãos de Corinto estavam muito preocupados com o apóstolo Paulo. Ele viu que o apóstolo Paulo tinha saído lá de Corinto muito chateado com as acusações falsas. E aí ele viu aqui, ele começa a falar aqui, ele foi consolado, versículo 7, e não somente com a sua vida, mas também pela consolação, porque foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades. Ele viu que os irmãos começaram a manifestar uma saudade do apóstolo Paulo, o vosso choro, mostrando ali que eles estavam arrependidos de muita coisa ali que o apóstolo Paulo sofreu. Aí falou, do vosso zelo por mim. Ele viu que os irmãos estavam preocupados com o apóstolo Paulo, que ele tinha saído de lá muito chateado, né? E aí eles estavam muito preocupados. Poxa, como será que o apóstolo Paulo está? Ele saiu daqui tão chateado. E aí, isso aí fez o que no apóstolo Paulo? Trouxe grande alegria e encorajamento ao apóstolo Paulo. E da mesma forma nós, irmãos, quando a gente se preocupa com os nossos irmãos, poxa, será que o meu irmão aqui que mora aqui perto, será que está faltando lá um arroz, um feijão? Será que o filho dele sofreu não sei o que mais? Será que ela está? Quando a gente se preocupa com o nosso irmão, Deus diz que isso traz encorajamento para o irmão. E traz o que também? Traz alegria. E Deus, ele quer. Qual é a mensagem central do nosso texto? Deus, ele quer que nós, como igreja, a gente traga alegria e encorajamento aos irmãos. E a segunda forma que a gente vê aqui no texto é como? Quando a gente tem uma preocupação com o nosso irmão na igreja. E Deus quer, irmãos, que a gente se preocupe, que a gente tenha uma preocupação especial com o nosso irmão, como os coríntios tiveram com o apóstolo Paulo. Eles estavam ali preocupados com ele, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu, eles estavam lá muito preocupados. Entenderam, irmãos? E então essa é a segunda forma que a gente traz alegria e encorajamento. Olha, queria falar agora da terceira forma que a gente traz encorajamento e alegria aos irmãos da igreja. Vamos lá no versículo 8 do nosso texto. Fala assim, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, irmãos, qual é a terceira forma que a gente traz alegria uns aos outros e traz encorajamento uns aos outros aqui na igreja? É quando a gente ouve a repreensão, quando a gente ouve o carão, quando a gente ouve ali a advertência e a gente atende e a gente se arrepende da coisa errada que a gente fez, né? E o apóstolo Paulo está falando isso.
os coríntios, o apóstolo Paulo chegou para os coríntios e falou um bocado de verdade. Olha, vocês fizeram isso errado, isso. E os coríntios se arrependeram. No momento que eles se arrependeram e ficaram tristes, né, consigo próprio, né, e se arrependeram e abandonaram a coisa errada que eles estavam fazendo, o que foi que aquilo fez? Aquilo ali trouxe alegria e encorajamento ao apóstolo Paulo. E nós, irmãos, da mesma forma, a gente está aqui na igreja, a gente ouve pregação todo domingo, e Deus, ele usa o pastor, o Espírito Santo usa o pastor para trazer repreensões, advertências para a gente. Se a gente ouve, atende e se arrepende das nossas falhas, isso vem trazer para a gente o quê? Encorajamento e alegria. E nós, irmãos, temos que estar atentos às repreensões, às advertências que Deus vem trazer para a gente. Também quando a gente vai ler a Bíblia e Deus, ele mostra uma coisa errada para a gente, se a gente se arrepende e muda a direção dos nossos caminhos, a gente para de fazer aquela coisa errada que estava fazendo, isso vem trazer alegria e encorajamento para a gente como igreja. O apóstolo Paulo falou isso, né? E é interessante que a gente vê aqui o resultado de ser sensível às repreensões, né? O apóstolo Paulo, ele começa a falar: olha, vocês coríntios, vocês ouviram as minhas repreensões, as minhas reclamações de vocês, ali, os meus carões, as minhas advertências. E aí, quando vocês se arrependeram, isso trouxe grande alegria e encorajamento para mim, o apóstolo Paulo falando. E aí ele fala dos resultados que isso trouxe. Vamos ali no versículo 11. Repara bem aqui, ó. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Aquilo trouxe muito resultado ali para os coríntios. Aí ele fala, ó, que apologia, né? Que é o quê? Que dedicação. Os coríntios, eles começaram a se dedicar ali mais para a obra de Deus, começaram a se dedicar ali. Aí, que mais? Os coríntios, se eles ouviram aquela repreensão do apóstolo Paulo, se arrependeram, qual foi o outro resultado? Que indignação, ou seja, eles estavam indignados consigo próprios. Eles começaram a pensar, poxa, como é que a gente fez isso com o nosso querido apóstolo Paulo? Como foi que a gente fez, deixou ele tão chateado? Eles estavam indignados, e essa indignação é muito boa, porque faz a gente mudar, irmãos, a direção dos nossos erros. A gente muda para melhor. E aí ele fala, repara aqui, ó, que temor. Eles começaram ali, ó, a temer mais a Deus. A gente tem que temer a Deus. O que mais? Que saudades. Eles começaram ali a ficar desejando ali o contato ali com o apóstolo Paulo, querendo ter comunhão, uma coisa boa, né? Que zelo. Eles começaram ali, ó, ficar muito preocupados com o irmão, né? Começaram a mostrar ali que estavam preocupados em saber se o irmão estava bem ou não. E fala, que vingança? Vingança no bom sentido, ou seja, os coríntios, eles ouviram a repreensão, eles foram sensíveis, né? E receberam as admoestações do apóstolo Paulo. Aí trouxe o resultado aqui, ó, que ele fala que eles tiveram uma vingança no bom sentido, que é o quê? É a vontade de fazer justiça. A quem? Ao apóstolo Paulo, que sofreu o quê? Muita injustiça. Aí eles ficaram, poxa, que vontade de a gente se vingar, ou seja, que vontade de fazer justiça ao apóstolo Paulo, que sofreu tanta injustiça, né? Ou seja, quando eles foram sensíveis às repreensões ali do apóstolo Paulo, aquilo trouxe, além de alegria e encorajamento, trouxe o que? Grandes resultados, grandes mudanças ali nos coríntios.
né? E versículo 12, repara bem aqui, ó. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado para nós fosse manifesto diante de Deus, né? Estava ali falando, dava a entender que não só ele sofreu o agravo, mas tinha ali um outro irmão também, que sofreu ali as acusações injustas, né? Então, irmãos, essa é a terceira forma que a gente tem de trazer encorajamento e alegria aos irmãos da igreja. Lembrando, qual é a nossa mensagem central? Deus, Ele quer usar a igreja, quer usar a gente para trazer alegria e encorajamento a gente, uns aos outros. E a primeira forma que Deus falou para a gente é como? A gente tendo discernimento e sabedoria para julgar o nosso próximo, né? Discernimento a gente pega aqui na palavra de Deus. Sabedoria a gente tem que pedir a Deus, a gente precisa orar, pedir sabedoria a Deus. Aí a gente vai saber julgar o nosso próximo. Segunda forma, a gente se preocupando em não trazer sofrimento ao nosso irmão. Isso a gente tem que ter essa preocupação, e não trazer sofrimento ao nosso irmão da igreja. Se você tiver essa preocupação, isso vai ser um motivo de alegria e encorajamento na igreja. Terceira forma, a gente sendo sensível às repreensões que Deus dá para a gente, às advertências que Deus dá para a gente. Quando a gente é sensível, a gente ouve e a gente se arrepende, muda de direção, abandona o erro. Isso traz alegria e encorajamento para nós. E queria falar agora da última forma que Deus mostra aqui no texto para a gente, que faz a gente ter encorajamento e alegria aqui na igreja. Vamos lá no versículo 13. Vamos ler do 13 ao 16. Fala assim, ó: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-me da obediência de vós todos, e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Então, irmãos, qual é a terceira forma que a gente vê aqui no texto? É quando a gente é receptivo aos homens que Deus manda para nós, né? Toda semana, irmãos, Deus ele manda um pastor para cá. Quando a gente é receptivo ao pastor Roberto, né? O que é ser receptivo a uma pessoa que vem a gente? É a gente ser hospitaleiro, né? E a gente tratar bem aquela pessoa, né? E a gente tratar bem aquela pessoa que vem a nós. Mas não é qualquer pessoa, é um homem de Deus que vem até você. Quando você é hospitaleiro e trata bem, Deus diz que isso é um motivo de alegria e encorajamento para a igreja, né? O apóstolo Paulo estava falando: olha, vocês receberam Tito. O Tito foi até vocês receberam ele como um homem de Deus, que foi enviado por mim, e vocês receberam ele com temor e tremor. Quando a gente recebe, irmãos, um homem de Deus, que Deus envia para trazer uma mensagem aqui, Deus diz que isso vai ser, quando você recebe bem esse irmão, esse homem de Deus, Deus diz que isso é um motivo de alegria e encorajamento para a igreja, né? Vocês sabem, de vez em quando Deus envia, a gente tem umas conferências missionárias, né? Mais ou menos uma vez no ano, Deus manda um pastor de outra igreja e a gente recebe aqui, e Deus ele fala, está falando aqui também, quando a gente recebe bem esse irmão, não importa a cor, a origem, se ele é de um país tal ou outro,
se ele tem uma cor escura, uma cor clara, se ele fala de um jeito esquisito ou não, se a gente recebe bem esse irmão, se ele não importa se ele é baixinho, se ele é careca ou não, se a gente recebe bem esse irmão e trata bem ele, Deus diz que isso é um motivo de encorajamento. Sendo ele um homem de Deus, realmente enviado por Deus, Deus diz que isso é um motivo de encorajamento e alegria para a igreja. E a gente tem que estar atento a isso, né? O irmão vem aqui, a gente não sei, é simplesmente mais um dia qualquer que a gente vai ali ouvir a palavra de Deus, depois vai embora. Não, qual o problema? A gente pode chegar para o irmão, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Você veio para cá? Você está bem alojado? Está lá no hotel? Tratar bem o irmão, né? Quem sabe oferecer, convidar o irmão para comer um dia, né? Se a gente é bem receptivo a esse irmão que vem trazer a palavra de Deus, Deus diz que isso é um motivo de alegria e encorajamento para a igreja. Entenderam, irmãos? A gente não pode esquecer de tratar bem o irmão que vem, o irmão de Deus que vem trazer uma mensagem, né? No caso, o pastor toda semana, ele tem que ser bem tratado pela igreja, tem que ser bem recebido aqui na igreja, né? E isso vai ser um motivo de alegria e encorajamento para vocês. Entenderam, irmãos? Então essa é a quarta forma que Deus ele fala aqui no nosso texto, que vai ser um motivo de alegria e encorajamento para a igreja. Então, irmãos, essa era a mensagem que eu queria trazer. Só recapitulando, que Deus ele quer trazer alegria e encorajamento para a igreja, e ele usa 4 formas. A primeira, quando a gente tem discernimento e sabedoria para julgar o nosso irmão, quando a gente se preocupa em não trazer sofrimento para o nosso irmão, quando a gente é sensível às repreensões que Deus traz para a gente, e quando a gente é receptivo aos homens de Deus que vêm até nós, né? E por que é bom a gente ter encorajamento e alegria? Porque isso, irmãos, vai ajudar a igreja, além de ser um mandamento de Deus, vai ser algo que vai fazer a gente crescer espiritualmente. E quando a gente tem encorajamento, isso ajuda a gente a estar servindo a Deus, né? A continuar servindo a Deus. E a alegria é sempre bom, tendo a gente tanto motivo de tristeza nesse mundo, não é verdade? E oremos. Seu Deus e Pai dos céus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Seu Deus, a gente pede Tua ajuda, Pai. A gente aprendeu aqui na Tua palavra que Tu queres, Senhor Deus, que nós sejamos instrumentos Teu para trazer alegria e encorajamento aos irmãos. Ajuda-nos, Pai, a obedecer esse Teu mandamento. Não deixa, Pai, a gente ouvir essa palavra e simplesmente esquecê-la, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a buscar na Tua palavra discernimento para ajudar os nossos irmãos. Também sabedoria, Pai, para ouvir a Tua palavra e sabedoria para a gente, Pai, saber julgar os nossos irmãos. A gente tem quando a gente ora a Ti pedindo essa sabedoria. Ajuda-nos também, Pai, a ter essa preocupação para com os nossos irmãos aqui da igreja. O irmão está faltando um pouco, a gente tem que se preocupar. Será que o irmão está bem? Será que o irmão está espiritualmente com algum problema? Será que precisa de oração? Senhor Deus, a gente tem que se preocupar uns aos outros, para que a gente esteja obedecendo o Teu mandamento. E a gente te pede também, Pai, o Senhor nos ajude a ser sensível às repreensões como os coríntios eram, Pai, porque dessa forma grandes são os benefícios, além da alegria e do encorajamento. E a gente pede, Pai, que a gente não falha quando vier um homem de Deus trazido por Ti aqui, que a gente seja receptivo a Ele, que a gente tenha hospitalidade e tenha também, Pai, trate-o bem. Pai, isso tudo a gente pede, te agradecemos, Jesus. Amém. Está em despedidos, irmãos.